21. Você está reunindo a banda novamente. Você diz de repente a Tonk, que não é Tonk. Ela, que está se aproximando de uma das paredes de cristal, com olhos brilhantes e uma lâmina minúscula que tirou de algum lugar, para e olha para você, confusa. O quê? É o fim do dia, e você está cansada. Descobrir como os impossíveis escondidas em um gigantesco geodo subterrâneo exige muito de você. O pessoal de Ica colocou você e os outros em um apartamento que se situa ao longo do ponto central de uma das colunas cristalinas mais compridas. Você teve que atravessar uma ponte de corda e contornar uma plataforma de madeira que o rodeia para alcançá-lo. O apartamento é horizontal, embora o cristal em si não seja. As pessoas que escavaram esse lugar parecem não ter entendido que ninguém se esquece de que está morando em algo que se inclina a um ângulo de 45 graus só porque o chão é reto. Mas você tentou tirar isso da cabeça. E, em algum momento, enquanto você dava uma olhada no lugar e colocava a sua mochila no chão e pensava isso é o meu lar até eu poder escapar daqui, você de repente percebeu que conhece Tonk. Você sempre a conheceu, até certo grau, o tempo todo. Binoff, liderança. E o Menes. Você diz bruscamente, e cada uma das palavras parece atingir Tonk como um golpe. Ela se encolhe e dá um passo para trás, depois outro. Depois um terceiro, até ela se encostar na parede lisa e cristalina do apartamento. A expressão no rosto dela é de horror, ou talvez um pesar tão grande que poderia muito bem ser horror. Passado certo ponto, é tudo a mesma coisa. Não achei que você se lembrasse, diz ela em voz baixa. Você se põe de pé, as palmas das mãos plantadas na mesa. Não foi por acaso que você começou a viajar conosco. Não pode ser. Tonk tenta sorrir, é uma careta. Coincidências improváveis acontecem. Não com você, não com uma criança que armou um esquema para entrar no fulcro e descobriu um segredo que culminou na morte de uma guardiã. A mulher que era essa criança não vai deixar as coisas por conta do acaso. Você tem certeza disso, pelo menos os seus disfarces ferrugentos melhoraram com o passar dos anos. HOA, que esteve de pé na entrada do apartamento, de guarda outra vez, você pensa, vira a cabeça de uma para a outra, para lá e para cá. Talvez ele esteja observando que rumo esse confronto vai tomar e se preparando para o que você precisa ter com ele em seguida. Tonk desvia o olhar. Ela está tremendo, só um pouquinho. Não é uma coincidência. Digo, ela respira fundo. Eu não andei seguindo você. Mandei pessoas seguirem você, mas isso é diferente. Não comecei eu mesma a seguir você até esses últimos anos. Você mandou pessoas me seguirem. Por quase 30 anos. Ela pisca, depois relaxa um pouco, dando uma risadinha. Parece amargurada. Minha família tem mais dinheiro que o imperador. De qualquer forma, foi fácil durante os primeiros 20 anos mais ou menos. Nós quase perdemos você 10 anos atrás. Mas, bem. Você bate com as mãos na mesa, e talvez seja sua imaginação que as paredes de cristal do apartamento brilham um pouco mais por um momento. Isso quase distrai você, quase. Eu realmente não posso aguentar mais surpresas hoje, você diz meio entre dentes. Tonk suspira e se recosta à parede. Me desculpe. Você balança a cabeça tão forte que os seus cachos se soltam do coque. Não quero desculpas. Explique. Qual das duas coisas você é, a inovadora ou a liderança? As duas. Você vai congelá-la. Ela vê isso nos seus olhos e diz abruptamente. Eu nasci liderança. Nasci mesmo. Sou Binoff. Mas, ela faz um gesto largo com as mãos. O que eu posso liderar? Não sou boa nesse tipo de coisa. Não tenho sutileza nenhuma. Não sou boa com pessoas. Mas com coisas eu sei lidar. Não estou interessada na sua história ferrugenta. Mas é relevante. A história sempre é relevante. Tonk, Binoff, ou quem quer que ela seja, afasta-se da parede, uma expressão de súplica no rosto. Eu sou uma geomestra de verdade. Eu realmente fui para a 7ª universidade, embora. Ela faz uma careta de um jeito que você não entende. Não deu muito certo, mas passei mesmo a minha vida inteira estudando aquela coisa, aquele soquete, que nós encontramos no fulcro. Isso, você sabe o que era aquilo? Não quero saber. Ao ouvir isso, no entanto, Tonk Binoff faz cara feia. Isso importa, ela diz. Agora ela é que parece furiosa, e você é que recua, surpresa. Eu dei a minha vida por esse segredo. Importa. E deveria importar para você também, porque você é uma das únicas pessoas em toda a quietude que pode fazer isso importar. Do que, em nome dos fogos da terra, você está falando? É onde eles os construíram. Binoff Tonk avança a passos rápidos, seu rosto iluminado. O soquete no fulcro. E de onde vêm os obeliscos. E também é onde tudo deu errado. Vocês terminam se apresentando de novo. Por completo desta vez. Tonk é de fato Binoff. Mas prefere Tonk, que é o nome que ela assumiu ao entrar na 7ª universidade. Acontece que uma criança da liderança e o menecense seguir qualquer profissão que não seja política, adjudicação ou comércio em grande escala é uma coisa que não se faz. Uma criança que nasce menino ser menina também é uma coisa que não se faz.
Ao que parece, as famílias da liderança não usam reprodutores, eles se reproduzem entre si, e a feminilidade de Tonk arruinam um ou dois casamentos arranjados. Eles poderiam simplesmente ter arranjado casamentos diferentes, mas entre isso e a tendência da jovem Tonk de dizer coisas que não deveria e fazer coisas que não faziam sentido, essa foi a gota d'água. Assim, a família de Tonk a enterrou no melhor centro de aprendizagem da quietude, dando-lhe uma nova identidade e uma casta de uso falsa, e discretamente a rejeitaram sem todo o estardalhaço e o incômodo de um escândalo. Entretanto, Tonk prosperou ali, exceto por algumas brigas violentas com estudiosos renomados, a maioria das quais ela ganhou. E passou sua vida profissional estudando a obsessão que a levou ao fulcro todos aqueles anos atrás, os obeliscos. Não era bem em você que eu estava interessada, explica ela. Quero dizer, eu estava, você tinha me ajudado, e eu precisava garantir que não sofresse por isso, foi assim que começou, mas, conforme eu a investiguei, descobri que você tinha potencial. Você era um daqueles que poderia, um dia, desenvolver a habilidade de comandar obeliscos. Veja bem, é uma habilidade rara. Bem, eu esperava. Bem. A essa altura, você se sentou de novo, e as duas abaixaram a voz. Você não consegue sustentar a raiva com relação a isso, há coisas demais com que lidar agora. Você olha para HOA, que está de pé na extremidade da sala, observando vocês duas, sua postura cautelosa. Você ainda precisa ter aquela conversa com ele. Todos os segredos estão sendo revelados. Inclusive o seu. Eu morri, você diz. Era a única forma de me esconder do fulcro. Eu morri para escapar deles e, no entanto, não me livrei de você. Pois é, meu pessoal não usou poderes misteriosos para rastrear você, usamos dedução. Muito mais confiável. Tonk se deixa cair na cadeira de frente à sua. O apartamento tem 3 cômodos, este espaço central semelhante a uma saleta e 2 quartos que levam para fora. Tonk precisa de um quarto para si porque está começando a feder outra vez. Você só está disposta a continuar compartilhando seu espaço com HOA depois que conseguir algumas respostas, então, talvez fique dormindo na saleta por algum tempo. Nos últimos anos, venho trabalhando com algumas pessoas. Tonk abruptamente parece reservada, o que não é difícil para ela. Outros mestres, em sua maioria, que também têm feito o tipo de pergunta que ninguém quer responder. Especialistas em outras áreas. Você notou que há padrões no modo como eles se movem. Eles convergem, devagar, onde quer que haja um orogene de habilidade suficiente por perto. Alguém que possa usar luz. Só 2 estavam se movendo em sua direção, em Tirimo, mas isso foi o suficiente para extrapolar. Você levanta os olhos, franzindo a testa. Movendo-se em minha direção. Ou na de outro orogene nas redondezas, sim. Tonk está relaxada agora, comendo um pedaço de fruta seca de sua bolsa. Alheia à sua reação enquanto você a encara, seu sangue enregelado. As linhas da triangulação eram bastante claras. Tirimo era o centro do círculo, por assim dizer. Você devia estar lá há anos, um dos obeliscos vindo em sua direção vinha viajando pela mesma trajetória há quase uma década, desde a costa leste. O ametista, você sussurra. Sim, Tonk observa você, foi por isso que suspeitei que você ainda estava viva. Os obeliscos, meio que criam um laço com certos orogenes. Não sei como isso funciona. Não sei porquê, mas é específico e previsível. Dedução. Você balança a cabeça, muda por conta do choque, e ela continua. De qualquer maneira, os 2 ganharam velocidade nos últimos 2 ou 3 anos, então viajei para a região e fingi ser uma sem comum para fazer uma leitura melhor deles. Nunca tive a intenção de abordar você. Mas aí aconteceu essa coisa lá no norte, e comecei a pensar que seria importante ter uma manejadora de obeliscos por perto. Então, tentei encontrar você. Eu estava a caminho de Tirimo quando a avistei na hospedaria. Dei sorte. Eu a seguiria por alguns dias, decidiria se ia te contar quem eu realmente era. Mas aí ele transformou um Kirkusa em estátua. Ela inclina a cabeça na direção de HOA. Pensei que talvez fosse melhor calar a boca e observar por um tempo. De certo modo, compreensível. Você disse que mais de um obelisco se dirigia a Tirimo. Você passa a língua pelos lábios. Deveria haver só um. O ametista é o único com o qual você tem conexão. O único que sobrou. Havia 2. O ametista e um outro de Mers. É um grande deserto ao nordeste. Você nega com a cabeça. Nunca estive no Mers. Tonk fica em silêncio por um instante, talvez intrigada, talvez irritada. Bem, quantos orogenes havia em Tirimo? 3. Mas ganharam velocidade. De repente, você não consegue pensar. Não consegue responder a pergunta dela. Não consegue criar frases completas. Ganharam velocidade nos últimos 2 ou 3 anos. Sim, não sabíamos o que estava causando isso. Tonk faz uma pausa, depois olha para você de lado, estreitando os olhos. Você sabe? Uchi tinha 2 anos de idade. Quase 3. Saia, você murmura. Vá tomar um banho ou algo assim. Preciso pensar. Ela hesita, evidentemente querendo fazer mais perguntas.
Mas então você olha para ela, e ela se levanta de imediato para sair. Alguns minutos depois que ela saiu do apartamento, com a pesada tapeçaria caindo após a sua passagem, os apartamentos neste lugar não têm portas, mas as tapeçarias funcionam bem o bastante para dar privacidade, você fica ali sentada, em silêncio, sua cabeça vazia por um instante. Em seguida, você levanta o olhar para a HOA, que está ao lado da cadeira de Tonk, que ficou desocupada, obviamente esperando a sua vez. Então você é um comedor de pedras, você diz. Ele aquece, solene. Você parece. Você faz um gesto, apontando para ele, sem saber ao certo como dizer isto. Ele nunca pareceu normal, não de fato, mas definitivamente não tem a aparência de um comedor de pedras. O cabelo deles não se mexe. A pele deles não sangra. Eles transitam através da rocha sólida no espaço de 1 minuto, mas levaria horas para vencerem uma escada. HOA se movimenta um pouco, colocando sua mochila no colo. Ele vasculha por um momento e tira a mão com o pacote enrolado em trapos que você não via há algum tempo. Então, foi lá que ele o colocou. Ele o desamarra, deixando enfim você ver o que esteve carregando esse tempo todo. O pacote contém, até onde você sabe, pedacinhos de um cristal toscamente lavrado. Algo como quartzo, ou talvez gipsita, exceto pelo fato de que alguns pedaços não são de um branco turvo, mas sim vermelho venoso. E você não tem certeza, mas acha que o pacote está menor agora do que costumava ser. Será que ele perdeu alguns pedaços? Pedras, você diz. Você esteve carregando pedras. HOA hesita, então estende a mão em direção a um dos pedaços brancos. Ele o pega, é mais ou menos do tamanho da ponta do seu polegar, quadrado, bastante lascado de um lado. Parece duro. Ele o come. Você observa, e ele olha para você enquanto come. Ele o movimenta pela boca por um instante, como que procurando o ângulo certo para o ataque, ou talvez esteja apenas rolando-o pela língua, apreciando o sabor. Talvez seja sal. Mas, então, ele flexiona o maxilar. Ouve-se um ruído de algo sendo mastigado, surpreendentemente alto no silêncio da sala. Várias outras mastigadas, não tão barulhentas, mas não deixando restar dúvida de que o que ele está mastigando não é comida de modo algum. E, em seguida, ele o engole e lambe os lábios. É a primeira vez que você o vê comer. Comida, você diz. Ele estende uma das mãos e a coloca sobre a pilha de pedras com uma delicadeza curiosa. Você franze um pouco a testa, porque ele está fazendo menos sentido que de costume. Então isso é, o quê? Algo que permite que você se pareça com um de nós. O que você não sabia que eles podiam fazer. Mas comedores de pedras não compartilham nada a respeito de si mesmos e não toleram perguntas dos outros. Você leu relatos de tentativas, por parte da Sexta Universidade, em Arcara, de capturar um comedor de pedras para estudo, 2 estações atrás. O resultado foi a 7ª Universidade em Dibars, que só foi construída depois que desenterraram livros suficientes dos destroços da Sexta. Estruturas cristalinas são um meio eficiente de armazenamento. As palavras não fazem sentido. Então HOA repete claramente: isto sou eu. Você quer perguntar mais sobre o assunto, mas decide não fazê-lo. Se ele quisesse que você entendesse, teria explicado. E, de qualquer forma, não é a parte que importa. Por quê? Você pergunta. Porque você assumiu essa aparência. Por que não simplesmente ser o que você é? HOA lhe lança um olhar tão cético que você percebe como essa pergunta é idiota. Você teria mesmo deixado que ele viajasse em sua companhia se soubesse o que ele era. Mas, se soubesse o que ele era, você não teria tentado impedi-lo. Ninguém impede comedores de pedra de fazer o que querem. Porque se dar ao trabalho, quero dizer. Você pergunta. Você não pode só. A sua espécie consegue viajar através das pedras. Sim, mas eu queria viajar com você. E aqui chegamos ao ponto crucial da conversa. Por quê? Eu gosto de você. E então ele encolhe os ombros. Encolhe os ombros. Como qualquer criança quando lhe perguntam algo que ou ela não sabe como articular ou não quer tentar. Talvez não seja importante. Talvez tenha sido apenas um impulso. Talvez ele acabe por sumir, seguindo algum outro capricho. Só o fato de que ele não é uma criança. De que, pelas ferrugens, ele não é humano, de que provavelmente está vivo há estações, de que vem de uma raça inteira que não consegue agir por capricho porque é difícil como as ferrugens. Torna isso uma mentira. Você esfrega o rosto. Suas mãos ficam ásperas de cinzas, você precisa de um banho também. Quando suspira, você o ouve dizer baixinho: não vou machucar você. Você pisca ao ouvir isso, depois abaixa as mãos devagar. Não havia sequer lhe ocorrido que ele poderia machucá-la. Mesmo agora, sabendo o que ele é, tendo visto as coisas que ele pode fazer. Você está achando difícil pensar nele como uma coisa assustadora, misteriosa, indecifrável. E isso, mais do que qualquer outra coisa, lhe diz porque ele fez isso consigo mesmo. Ele gosta de você. Ele não quer que você o tema. Bom saber, você diz. E depois não há mais nada a dizer, e vocês simplesmente se entreolham por algum tempo. Não é seguro aqui, ele diz então. Eu percebi.
As palavras escapam, tom sarcástico e tudo, antes que você consiga se conter. E assim, bem, é mesmo de surpreender que você esteja se sentindo um pouco amarga a essa altura. Você vem criticando as pessoas desde Tirimo, na verdade. Mas aí lhe vem à mente, você não era assim com Gija, nem com nenhuma outra pessoa, antes da morte de Uchi. Naquela época, você sempre tomava o cuidado de ser mais gentil, mais calma. Nunca sarcástica. Se você ficava zangada, não deixava transparecer. Não era quem Essun deveria ser. Pois é, você não é exatamente Essun. Não apenas Essun, não mais. Os outros como você que estão aqui. Você começa. O rostinho dele se contrai, no entanto, em um sinal inconfundível de raiva. Você para, surpresa. Eles não são como eu, replica ele friamente. Bem, é isso então. E você terminou. Preciso descansar, você diz. Esteve andando o dia todo e, apesar de que gostaria muito de tomar banho também, você não tem certeza se está pronta para se despir e ficar ainda mais vulnerável diante dessas pessoas de Castrima. Especialmente considerando que, ao que parece, eles vão mantê-la em cativeiro do bom e discreto modo deles. HOA que esse. Ele começa a recolher seu pacote de pedras outra vez. Eu fico de guarda. Você dorme? Às vezes. Menos do que você. Não preciso dormir agora. Que conveniente. E você confia mais nele do que nas pessoas dessa comum. Você não deveria, mas confia. Assim, você se levanta, se dirige ao quarto e se deita no colchão. É uma coisa simples, só palha e algodão revestidos por uma capa de lona, mas é melhor do que o chão duro ou mesmo que o seu saco de dormir, então você se joga sobre ele. Você dorme em segundos. Quando acorda, não sabe ao certo quanto tempo se passou. HO está encolhido ao seu lado, como tem feito nas últimas semanas. Você se senta e franze a testa para ele pisca para você com cautela. Você chacoalha a cabeça, por fim, e se levanta, resmungando para si mesma. Tonki voltou para o quarto dela. Dá para ouvi-la roncar. Quando você sai do apartamento, percebe que não faz ideia de que horas são. Lá em cima, você sabe dizer se é dia ou noite, apesar das nuvens e da chuva de cinzas, ou se tem uma chuva clara de cinzas e nuvens ou se tem uma chuva de cinzas escura e manchada de vermelho e nuvens. Mas aqui, você olha ao redor e não vê nada além de gigantescos cristais brilhantes. E a cidade que as pessoas impossivelmente construíram neles. Você pisa na plataforma grosseira do lado de fora da sua porta e dá uma olhada em seu completamente inadequado parapeito de segurança. Qualquer que seja a hora, parece haver várias dezenas de pessoas cuidando de suas tarefas no chão mais abaixo. Bem, de qualquer modo, você precisa saber mais sobre esta comum. Antes de destruí-la, isto é, se eles tentarem de fato impedi-la de partir. Você ignora a voz baixinha em sua cabeça, que murmura, Ika é uma roga também. Você vai mesmo lutar com ela. Você é muito boa em ignorar vozes baixinhas. Descobrir como chegar ao nível do solo é difícil em princípio, porque todas as plataformas e pontes e escadas do lugar são construídas para conectarem os cristais. Os cristais vão para todos os lados, e as conexões também. Não há nada de intuitivo nelas. Você tem que subir um lance de escadas e circundar uma das maiores colunas de cristal a fim de encontrar outro lance de escadas que desce. Só para descobrir que ele termina em uma plataforma sem escada alguma, o que força você a voltar. Há algumas pessoas andando por lá, e elas olham para você com curiosidade ou hostilidade ao passar, provavelmente porque é tão óbvio que você é nova na cidade, eles estão limpos e você está suja com a cinza da estrada. Parecem bem fornidos, e as suas roupas pendem do seu corpo porque você não fez outra coisa que não andar e comer rações para a viagem durante semanas. Você não consegue deixar de ficar ressentida ao ver luz, então teima em não pedir instruções. No entanto, finalmente você chega ao chão. Aqui embaixo fica mais óbvio do que nunca que você está caminhando ao longo do chão de uma enorme bolha de pedra porque ele se inclina de leve para baixo e faz uma curva à sua volta para formar uma bacia perceptível, embora vasta. Essa é a extremidade pontuda da estrutura ovoide que é Castrima. Há cristais aqui embaixo também, mas eles são curtos e grossos, alguns alcançam a altura da sua cintura apenas, os maiores têm de 3 a 4,5 metros. Divisórias de madeira circundam alguns deles e, em alguns lugares, você consegue distinguir trechos evidentes de chão áspero e mais claro onde os cristais foram removidos para abrir espaço. Você se pergunta inutilmente como eles fizeram isso. Todas essas coisas criam um tipo de labirinto de trilhas entrecruzadas, cada uma das quais leva a um ou outro ponto essencial da comum, uma fornalha, uma oficina de ferreiro, uma vidraçaria, uma padaria. Fora de algumas das trilhas, você vislumbra barracas e locais de acampamento, alguns ocupados. Obviamente, nem todos os habitantes desta comum se sentem confortáveis andando por feixes de tábuas de madeira amarrados a centenas de metros acima do chão recoberto de gigantescas estacas. Engraçado isso. Lá está ele outra vez, aquele sarcasmo que não é típico de Essun. Que tudo vá para as ferrugens, você está cansada de mantê-lo sob controle.
Na verdade, é fácil encontrar os banheiros porque há um padrão de passagem de pés úmidos ao longo do chão de pedra verde acinzentada, todas as pegadas molhadas indo para uma direção. Você segue o caminho de onde elas vieram e fica agradavelmente surpresa ao descobrir que a banheira é uma enorme piscina de água vaporosa e clara. Fizeram uma mureta ao redor dela um pouco acima do nível natural do assoalho do geodo, e há um canal que sai dela, desaguando em um de vários tubos grandes de latão que vão para algum lugar. Do outro lado da piscina, você pode ver um tipo de cascata surgindo de outro cano para abastecê-la. A água provavelmente circula o suficiente para ficar limpa no período de algumas horas, mas, apesar disso, há uma importante área para banho a um lado, com longos bancos de madeira e prateleiras contendo vários acessórios. Algumas pessoas já estão ali, diligentemente se esfregando antes de entrar na piscina maior. Você está despida e já esfregou metade do corpo quando uma sombra recai sobre você, e você se contrai e se levanta aos tropeços e derruba o banco e busca a terra antes que lhe ocorra que talvez essa seja uma reação exagerada. Mas aí você quase deixa cair a bucha ensaboada da sua mão porque é Lerna. Sim, ele diz quando você olha para ele. Pensei que poderia ser você, Essun. Você continua olhando. Ele parece diferente, de certo modo. Meio que mais pesado, embora mais magro também, da mesma forma que você, cansado de viajar. Faz semanas, meses. Você está perdendo a noção do tempo. E o que ele está fazendo aqui? Ele deveria estar lá em Tirimo. Haski nunca deixaria um médico partir. Ah, certo. Então Ika conseguiu convocar você. Eu fiquei pensando, cansado. Ele parece cansado. Há uma cicatriz ao longo da extremidade do maxilar dele, um talho claro em formato de meia-lua que provavelmente não vai recuperar sua cor. Você continua olhando enquanto ele se mexe e diz, de todos os lugares onde eu poderia ir parar. E aqui está você. Talvez seja destino, ou talvez existam mesmo outros deuses além do Pai Terra. Isso é, um que realmente se importa conosco. Ou talvez sejam maus também, e essa seja a piada deles. Que as ferrugens me levem se eu souber. Lerna, você diz, o que é útil. Ele abaixa os olhos, e só um tanto tarde é que você se lembra de que está nua. Eu deveria deixar você terminar, ele diz, desviando rapidamente o olhar. Conversamos quando você terminar. Você não se importa de que ele veja a sua nudez, ele fez o parto de um dos seus filhos, pelas ferrugens, mas ele está sendo educado. É um hábito familiar dele, tratar você como uma pessoa, apesar de saber o que você é, e estranhamente encorajador depois de tanta estranheza e de tudo o que mudou na sua vida. Você não está acostumada a ter uma vida que a siga quando você a deixa para trás. Ele sai de lá, deixando a área de banho e, depois de um momento, você volta a se sentar e termina de se lavar. Ninguém mais a incomoda enquanto você toma banho, embora você flagre algumas das pessoas de Castrima olhando-a com uma curiosidade crescente agora. Com menos hostilidade também, mas isso não é de surpreender, você não parece particularmente intimidadora. É aquilo que eles não conseguem ver que os fará odiar lá. Por outro lado, será que eles sabem o que Ika é? A loira que estava com ela na superfície com certeza sabe. Talvez Ika tenha algo que a incrimine, algum meio de garantir seu silêncio. Entretanto, não parece ser assim. Ika é aberta demais quanto ao que ela é, confortável demais falando sobre isso para completos estranhos. Ela é carismática demais, chamativa demais. Ika age como se ser uma orogene fosse apenas mais um talento, apenas mais uma característica pessoal. Você só viu esse tipo de atitude e esse tipo de aceitação de toda a comum uma vez. Quando terminou seu banho de imersão e se sente limpa, você sai da banheira. Não tem nenhuma toalha, apenas as suas imundas roupas cinzentas, que você aproveita o tempo para esfregar na área de banho. Elas estão molhadas quando você termina, mas você não é ousada o bastante para andar nua por uma comum estranha e, de qualquer forma, parece verão dentro do geodo. Então, como no verão, você veste as roupas molhadas, imaginando que elas vão secar suficientemente rápido. Lerna está esperando quando você sai. Por aqui, ele diz, virando-se para andar com você. Você o segue, e ele a conduz pelo labirinto de escadas e plataformas até vocês chegarem a um cristal cinza achatado que se projeta só uns 6 metros mais ou menos para fora da parede. Ele tem um apartamento aqui que é menor do que aquele que você compartilha com Tonk e HOA, mas você vê prateleiras cheias de pacotes de ervas e ataduras dobradas e não é difícil adivinhar que os estranhos bancos no cômodo principal talvez tenham, na realidade, o propósito de servir como camas provisórias. Um médico deve estar preparado para visitas em domicílio. Ele orienta você a se sentar em um dos bancos, e se senta à sua frente. Eu fui embora de Tirimo um dia depois de você, diz ele em voz baixa. Oi Amar, o suplente de Haski, você se lembra dele, um completo idiota, na verdade estava tentando realizar uma eleição para escolher um novo chefe. Ele não quis a responsabilidade com uma estação prestes a acontecer. Todo mundo sabia que Haski nunca deveria tê-lo escolhido, mas a família dele fez um favor a Haski quanto aos direitos comerciais da exploração madeireira no oeste. Suas palavras vão sumindo porque nada disso importa agora.
Bem, metade dos malditos costas fortes corriam de um lado para o outro, bêbados e armados, atacando os esconderijos de provisões, acusando todas as outras pessoas de serem rogas ou amantes de rogas. A outra metade estava fazendo a mesma coisa, mas mais silenciosos e sóbrios, o que era pior. Eu sabia que era só uma questão de tempo até eles pensarem em mim. Todos sabiam que eu era seu amigo. Isso também é culpa sua então. Por sua causa, ele teve que fugir de um lugar que deveria ter sido seguro. Você abaixa os olhos, desconfortável. Ele também está usando a palavra roga agora. Eu estava pensando que poderia descer até Brilliance, de onde veio a família da minha mãe. Eles mal me conhecem, mas sabem sobre mim, e eu sou médico, então. Achei que tivesse chance. De qualquer modo, melhor do que ficar em Tirimo ou ser linchado. Ou morrer de fome, quando viesse o frio e os costas fortes tivessem comido ou roubado tudo. E eu pensei, ele hesita, olha rapidamente para você, depois olha de novo para as mãos. Também pensei que poderia alcançar lá na estrada, se andasse rápido o bastante. Mas isso era idiotice, claro que não consegui. É algo velado o que sempre existiu entre vocês. Lerna descobriu o que você era em algum momento durante a sua estadia em Tirimo, você não contou a ele. Ele descobriu porque observava você o suficiente para perceber os sinais, e porque ele é inteligente. Ele sempre gostou de você, o menino de Makemba. Você imaginou que isso passaria quando ele enfim crescesse. Você se remexe um pouco, desconfortável com a constatação de que não passou. Eu saí à noite, continua ele, através de uma das rachaduras no muro perto de de onde eles tentaram detelar. Ele está com os braços pousados nos joelhos, olhando para as mãos entrelaçadas. Elas estão em grande parte imóveis, mas ele esfrega um polegar no nó do outro polegar, lentamente, repetidas vezes. O gesto parece meditativo. Caminhei acompanhando o fluxo de pessoas, seguindo um mapa que eu tinha, mas nunca estive em Brilliance. Pelos fogos da terra, eu mal tinha saído de Tirimo até agora. Aliás, só uma vez, na verdade, quando fui terminar minha formação médica em Ryuji. Ou o mapa estava errado ou eu não soube ler. Provavelmente ambos. Eu não tinha bússola. Saí da estrada imperial cedo demais, talvez. Fui para o sudeste quando pensei estar indo direto para o sul. Eu não sei. Ele suspira e esfrega uma das mãos na cabeça. No momento em que eu percebi o quanto estava perdido, eu tinha ido para tão longe que apenas esperei encontrar uma rota melhor se continuasse indo pelo mesmo caminho. Mas havia um grupo em uma encruzilhada. Bandidos, sem comum, algo assim. Eu estava com um grupo pequeno a essa altura, um homem mais velho que tinha no peito um corte feio que eu tratei, e a filha dele, com talvez 15 anos. Os bandidos. Ele faz uma pausa, cerrando o maxilar. Você pode adivinhar muito bem o que aconteceu. Lerna não é um lutador. Mas ele ainda está vivo, o que é a única coisa que importa. Maraldi, esse era o homem, simplesmente se jogou em cima de um deles. Ele não tinha armas nem nada, e a mulher tinha um facão. Não sei o que ele pensou que podia fazer. Lerna respira fundo, mas ele olhou para mim eu agarrei a filha dele e corri. Ele cerra ainda mais o maxilar. Você fica surpresa de não conseguir ouvir os dentes dele rangerem. Ela me deixou mais tarde. Me chamou de covarde e fugiu sozinha. Se você não a tivesse levado embora, você diz, eles teriam matado vocês dois também. Isso é o saber das pedras, honra em tempos de segurança, sobrevivência em tempos de ameaça. É melhor um covarde vivo do que um herói morto. Lerna contorce os lábios, estreitando-os. Foi isso que eu disse a mim mesmo naquela época. Mais tarde, quando ela partiu, pelos fogos da terra, talvez a única coisa que eu tenha feito foi só adiar o inevitável. Uma garota da idade dela, sem armas e sozinha pelas estradas. Você não diz nada. Se a garota for saudável e tiver a constituição física certa, alguém vai aceitá-la, nem que seja como reprodutora. Se ela tiver um nome de uso melhor, ou se ela conseguir adquirir arma e suprimentos e demonstrar sua habilidade, isso pode ajudar também. Com certeza, suas chances seriam muito melhores com Lerna do que sem ele, mas ela fez sua escolha. Eu nem sei o que eles queriam. Lerna está olhando para as mãos. Talvez ele estivesse se consumindo por conta disso desde então. Nós não tínhamos nada a não ser nossas bolsas de fuga. Isso é o que basta. Se eles estavam ficando sem suprimentos, você diz, antes de se lembrar de se censurar. De qualquer forma, ele não parece ouvir. Então eu continuei andando sozinho. Ele dá uma risadinha com amargura. Eu estava tão preocupado com ela que nem sequer me ocorreu que eu estava em uma situação tão ruim quanto a dela. Isso é verdade. Lerna é um latimediano comum, igual a você, exceto pelo fato de que ele não herdou a massa corporal ou a altura do Sanzed, provavelmente por isso ele se esforçou tanto para provar sua aptidão mental. Mas ele acabou ficando bonito, em grande parte por acidente de herança, e algumas pessoas se reproduzem por conta disso. O nariz comprido do Sebak, os ombros e a cor do Sanzed, os lábios dos costeiros do oeste. Ele é multirracial demais para o gosto das comuns equatoriais, mas, pelos padrões latimedianos do sul, ele é atraente.
Quando passei por Castrima, continua ele, ela parecia abandonada. Eu estava exausto depois de fugir de... Bom, pensei em me esconder em uma das casas para passar a noite, talvez tentar fazer uma pequena fogueira em uma lareira e esperar que ninguém notasse. Comer uma refeição decente para variar. Ele abriu um breve sorriso. E, quando acordei, eu estava cercado. Eu disse a eles que era médico, e eles me trouxeram aqui para baixo. Talvez isso tenha acontecido umas 2 semanas atrás. Você meneia a cabeça, e depois conta a ele a sua própria história, sem se dar ao trabalho de esconder nada nem de mentir. A coisa toda, não só a parte intirimo. Você está se sentindo culpada, talvez. Ele merece toda a verdade. Depois que vocês dois ficaram em silêncio por um tempo, Lerna apenas chacoalha a cabeça e suspira. Eu não esperava vivenciar uma estação, diz ele em voz baixa. Quero dizer, eu ouvi saber das pedras a minha vida inteira, como todo mundo. Mas sempre imaginei que isso nunca aconteceria comigo. Todos pensam assim. Você certamente não estava esperando ter que lidar, ainda por cima, com o fim do mundo. Nassun não está aqui, diz Lerna depois de um tempo. Ele fala baixo, mas você ergue a cabeça. A expressão do rosto dele se suaviza ao ver a expressão que deve estar no seu. Sinto muito, mas estou aqui há tempo suficiente para conhecer todos os outros, recém-chegados, desta comum. Sei que é a pessoa que você estava esperando encontrar. Sem Nassun, e agora sem direção, sem um modo realista de encontrá-la. Você de repente fica despojada até de esperança. Essun, Lerna se inclina para a frente de maneira abrupta e toma suas mãos. Só um tanto tarde é que você percebe que suas mãos começaram a tremer, os dedos dele imobilizam os seus. As palavras não têm sentido. Tagarelice reflexiva com a intenção de confortar. Mas isso afere de novo, mais forte desta vez do que naquele momento lá em cima quando você começou a ter uma crise nervosa na frente de Ika. Acabou. Durante toda essa estranha viagem, mantendo-se sob controle, mantendo-se focada no seu objetivo. Tudo isso foi inútil. Nassun se foi, você a perdeu, e Gija nunca vai pagar pelo que fez, e você? Que ferrugens você importa? Quem liga para você? Bem, essa é a questão, não é? Uma vez, você teve pessoas que ligavam para você. Uma vez houve crianças que a admiravam e viviam com base em cada palavra sua. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas os 2 primeiros não contam, havia um homem ao lado do qual você acordava todas as manhãs, que se importava que você existia. Uma vez, você viveu cercada pelas paredes que ele construiu para você, em um lar que vocês construíram juntos, em uma comunidade que na verdade escolheu acolhê-la. Tudo isso construído em cima de mentiras. Era uma questão de tempo, na realidade, até desmoronar. Escuta, diz Lerna. A voz dele faz você piscar, e isso faz lágrimas caírem. Mais lágrimas. Você esteve ali sentada em silêncio, chorando, durante algum tempo agora. Ele passa para o seu banco e você se encosta nele. Você sabe que não deveria. Mas encosta, e quando ele a envolve com um braço, você se sente confortada. Ele é um amigo, pelo menos. Sempre será isso. Talvez não seja uma coisa ruim, estar aqui. Você não consegue pensar com tudo acontecendo. Esta comum é estranha. Ele faz uma careta. Não sei ao certo se gosto de estar aqui, mas é melhor do que estar lá em cima neste exato momento. Talvez, com um pouco de tempo para pensar, você descubra aonde Gija poderia ter ido. Ele está se esforçando tanto. Você chacoalha um pouco a cabeça, mas está vazia demais para conseguir expressar uma objeção. Você tem um lugar para ficar. Eles me deram este, devem ter te dado algo. Há bastante espaço aqui. Você aquece, e Lerna respira fundo. Então vamos para lá. Você pode me apresentar para esses seus acompanhantes. Então, você se recompõe. Depois o conduz para fora do apartamento dele por uma direção que parece que poderia levá-los ao apartamento que foi designado a você. No decorrer do caminho, você tem mais tempo para avaliar quão insuportavelmente estranha é essa comum. Há uma câmara pela qual vocês passam, incrustada dentro de um dos cristais mais brancos e mais brilhantes, que guarda prateleiras e prateleiras de travessas lisas como formas para biscoito. Há outra câmara, empoeirada e em desuso, que guarda o que você presume serem instrumentos de tortura, exceto pelo fato de que foram feitos inadequadamente. Você não sabe ao certo como um par de argolas suspensas do teto por correntes deve machucar. E então há os degraus de metal, aqueles construídos por quem quer que tenha criado este lugar. Há outros degraus, feitos mais recentemente, mas é fácil distingui-los dos originais porque os degraus originais não enferrujam, não deterioraram nem um pouco e não são puramente utilitários. Há estranhas decorações ao longo dos corrimãos e das extremidades das passarelas, faces em relevo, videiras forjadas no formato de nenhuma planta que você já tenha visto, algo que você acha que é escrita, exceto pelo fato de que consiste unicamente em formas pontiagudas em tamanhos variados. Tentar entender o que você está vendo a tira daquele seu estado de humor. Isso é loucura, você diz, passando os dedos por uma decoração que parece um Kirkuza que está rosnando. Este lugar é a grande ruína de uma ciba extinta, igualzinho a 100.000 outras por toda a quietude.
Ruínas são armadilhas mortais. As comuns equatoriais derrubam ou afundam as suas se conseguem, e é a coisa mais inteligente que qualquer uma já fez. Se as pessoas que construíram este lugar não conseguiram sobreviver a ele, por que qualquer um de nós deveria tentar? Nem todas as ruínas são armadilhas mortais. Lerna está se esgueirando pela plataforma enquanto se mantém bem próximo da coluna de cristal em torno da qual ela passa e mantém os olhos fixos sempre em frente. Gotas de suor se formam sobre o seu lábio superior. Você não havia percebido que ele tem medo de altura, mas Tirimo era tão plana quanto entediante. A voz dele está cuidadosamente calma. Há boatos de que Eumenes foi construída sobre uma série de ruínas de Civ extintas. E veja qual foi o resultado, você não diz. Essas pessoas deviam simplesmente ter construído um muro como todo o resto, você diz, mas aí você para, porque lhe ocorre que o objetivo é a sobrevivência e, às vezes, sobreviver requer mudanças. Só porque as estratégias de costume funcionaram construir um muro, acolher os úteis e excluir os inúteis, armar-se e armazenar e contar com a sorte, não significa que outros métodos não funcionariam. Mas isso, descer por um buraco e esconder-se em uma bola de cristais pontiagudos com um punhado de comedores de pedra e de rogas. Parece particularmente imprudente. E, se tentarem me manter aqui, eles vão descobrir isso, você murmura. Se Lerna a ouviu, não respondeu. Por fim, você encontra o seu apartamento. Tonk está acordada na sala de estar, comendo uma grande tigela de alguma coisa que não veio de suas bolsas. Parece algum tipo de mingau, e ele contém umas coisas amareladas que fazem você recuar de início, até que ela inclina a tigela e você percebe que se trata de grãos germinados. Típica comida armazenada. Ela olha para você com cautela quando você entra, mas as revelações dela foram tão pequenas comparadas a todo o resto que você teve que encarar hoje que você apenas acena uma saudação e se senta de frente para ela como de costume. Ela relaxa. Lerna é educado, porém reservado, com Tonk, e ela se comporta da mesma maneira com ele, até ele mencionar que vem fazendo exames de sangue e urina nas pessoas de Castrima para verificar a deficiência de vitaminas. Você quase sorri quando ela se inclina para a frente e pergunta, com que tipo de equipamento? Com uma expressão ávida no rosto. Então, HOA entra no apartamento. Você fica surpresa, já que não havia notado que ele havia saído. Seu olhar branco-gelo passa imediatamente para Lerna e o examina de forma implacável. Depois, ele relaxa de modo tão visível que só agora você percebe que HOA esteve tenso esse tempo todo. Desde que vocês entraram nessa como maluca. Mas você registra isso como apenas mais uma excentricidade a explorar mais tarde, porque HOA diz. Essum, há uma pessoa aqui que você deveria ver. Quem? Um homem, de Eumenes. Vocês três olham para ele. Por quê? Você pergunta devagar, caso tenha entendido mal alguma coisa, eu ia querer ver alguém de Eumenes. Ele perguntou por você. Você decide tentar ter paciência. HOA, eu não conheço ninguém de Eumenes. De qualquer forma, não conhece mais. Ele disse que conhece você. Seguiu a sua pista até aqui, chegou aqui na sua frente quando percebeu que era o lugar para onde você estava se dirigindo. HOA faz cara feia, só um pouquinho, como se isso o incomodasse. Ele disse que quer ver você, ver se você ainda consegue fazer aquilo. Fazer o quê? Ele só disse, aquilo. O olhar de HOA passa para Tonk, depois para Lerna, antes de voltar para você. Algo que ele não quer que eles ouçam, talvez. Ele é como você. O quê? Tudo bem. Você esfrega os olhos, respira fundo e diz isto de modo que ele saiba que não há razão para esconder. Roga, então. Sim, não, como você, ele. HOA mexe os dedos em vez de pronunciar palavras. Tonk abre a boca, você faz um gesto brusco para ela. Ela devolve o olhar. Depois de um momento, HOA suspira. Ele disse que, se você não quisesse vir, era para dizer que você deve isso a ele. Por Corundum. Você fica paralisada. Alabaster, você murmura. Sim, diz HOA, animando-se. Esse é o nome dele. E, então, ele franze mais a testa, pensativo desta vez. Ele está morrendo. A Estação da Loucura, ano 3 antes da Era Imperial, ano 7 da Era Imperial. A erupção das derrame de basalto de KIASH, múltiplas crateras de um antigo supervulcão, o mesmo responsável pela estação gêmea, que se acredita ter ocorrido aproximadamente 10.000 anos antes, lançou grandes quantidades de sedimento de olivina e outros PIROCLASTOS de cor escura ao AR. Os 10 anos de escuridão decorrentes disso não foram devastadores apenas do modo como as estações são de costume, mas resultaram em uma incidência muito mais alta do que a habitual de doenças mentais. A guerreira VERISHE, de SANZE, conquistou muitas comuns ATORMANTADAS através do uso de guerra psicológica com a finalidade de convencer seus adversários de que os portões e os muros não ofereciam proteção confiável e de que fantasmas estavam à espreita. Ela foi nomeada Imperatriz no dia em que REAPARSEU o primeiro raio de sol. As estações de SANZE. 22. Cienite, fragmentada.
É amanhã que se segue a uma festa estrondosa que os Meovitas deram para celebrar o regresso seguro do Cláudio e a aquisição de algumas mercadorias particularmente valorizadas, pedra de alta qualidade para fazer entalhes decorativos, madeiras aromáticas para fazer móveis, brocado luxuoso que vale 2 vezes o seu peso em diamantes e uma quantia considerável de moeda negociável, inclusive cédulas de valor elevado e pedaços inteiros de madrepérola. Nenhum alimento, mas, com essa quantidade de dinheiro, eles podem mandar negociantes comprar canoas cheias de qualquer coisa de que precisem no continente. Harlas abriu um barril de hidromel antártico tremendamente forte para celebrar, e metade da Komu ainda está dormindo para curar a ressaca. Passaram-se 5 dias desde que Sienite obstruiu o vulcão ao qual ela deu início, que matou uma cidade inteira, e 8 dias desde que ela matou 2 navios cheios de pessoas para manter a existência de sua família em segredo. Parece que todos estão celebrando os múltiplos assassinatos em massa que ela cometeu. Ela ainda está na cama, tendo se recolhido assim que o navio foi descarregado. Inon não veio para casa ainda, ela lhe disse para ir e contar as histórias da viagem, porque as pessoas esperam isso dele, e ela não o quer sofrendo por conta de sua melancolia. Coro está com ele porque adora celebrações, todos dão comida para ele, todos o afagam. Ele até tenta ajudar Inon a contar as histórias, gritando bobagens com todas as suas forças. A criança se parece mais com Inon do que tem qualquer direito físico de se parecer. Alabaster foi quem ficou com Sien, conversando com ela em meio a seu silêncio, forçando-a a responder quando ela preferia simplesmente parar de pensar. Ele diz que sabe como é se sentir assim, embora não lhe diga como ou o que aconteceu. Ela acredita nele independente disso. Você deveria ir, ela diz por fim. Junte-se à contação de histórias. Lembre Coro que ele tem pelo menos 2 pais que valem alguma coisa. Não seja tola. Ele tem 3. E não acha que eu sou uma mãe horrível. Alabaster suspira. Não, você só não é o tipo de mãe que Inon quer que você seja. Mas você é o tipo de mãe de que o nosso filho precisa. Ela vira a cabeça para franzir a testa para ele. Ele dá de ombros. Corundum será forte um dia. Ele precisa de pais fortes. Ele vacila abruptamente. Você praticamente o sente decidir mudar de assunto. Tudo bem, eu trouxe uma coisa para você. Sien suspira e se levanta um pouco enquanto ele se agacha ao lado da cama, abrindo um pequeno embrulho de tecido. Dentro dele, quando ela fica curiosa mesmo sem querer e chega mais perto, estão 2 anéis de pedra polida, do tamanho exato dos seus dedos. Um é feito de jade, o outro é de madrepérola. Ela olha para ele, e ele encolhe os ombros. Obstruir um vulcão ativo não é algo que um mero 4 anéis poderia fazer. Nós estamos livres. Ela diz isso de forma obstinada, embora não se sinta livre. Ela consertou Alia, afinal, completando a missão para a qual o fulcro a enviou até lá, embora atrasada e de maneira perversa. É o tipo de coisa que a faz rir incontrolavelmente quando pensa sobre isso, então ela continua antes de começar a dar risada. Não precisamos mais usar nenhum anel, nem uniformes pretos. Não faço coque no meu cabelo há meses. Você não precisa emprenhar todas as mulheres que eles te mandam, como algum tipo de garanhão. Esqueça o fulcro. Baz sorri um pouco, com tristeza. Não podemos, Sien. Um de nós terá que treinar Coro. Não temos que treiná-lo para fazer nada. Sien se deita de novo. Ela queria que ele fosse embora. Deixe-o aprender o básico com Inon e Harlas. Tem sido o suficiente para permitir que essas pessoas sobrevivam há séculos. Inon não poderia ter bloqueado aquela explosão, Sien. Se ele tivesse tentado, poderia ter rompido o ponto quente que havia abaixo e desencadeado uma estação. Você salvou o mundo disso. Então, me dê uma medalha, não anéis. Ela está olhando para o teto. Exceto pelo fato de que foi por minha causa que aquela explosão existiu, então talvez não. Alabaster estende a mão para afastar o cabelo dela do rosto. Ele faz isso com bastante frequência, agora que ela o usa solto. Ela sempre teve um pouco de vergonha do cabelo. Ele é enrolado, mas sem firmeza alguma, seja a lisa do cabelo Sanzed ou a crespa do cabelo costeiro. Ela é tão vira-lata latimediana que não sabe sequer a qual dos seus ancestrais deve culpar pelo seu cabelo. Pelo menos não atrapalha. Nós somos o que somos, diz ele com tanta delicadeza que ela sente vontade de chorar. Nós somos Mizalen, não Shenchena. Você ouviu essa história? Os dedos de Sienite se contraem com a lembrança da dor. Sim. Do seu guardião, certo. Eles gostam de contar essa para as crianças. Baz se vira para se encostar no suporte da cama com as costas voltadas para ela, relaxando. Sienite pensa em lhe dizer para ir embora, mas nunca diz isso em voz alta. Ela não está olhando para ele, então não faz ideia do que ele faz com o embrulho dos anéis que ela não pegou. Se depender dela, ele pode comer luz. Minha guardiã me contou essa besteira também, Sien. O monstruoso Mizalen, que decidiu declarar guerra contra uma nação inteira e assassinar o imperador Sanzed sem um motivo particular. Mesmo sem querer, Sien franze a testa. Ele teve um motivo. Ah, pelas crueldades da terra, é claro. Use a sua cabeça ferrugenta.
É irritante ser repreendida, e a irritação afasta a apatia dela um pouco mais. O bom e velho Alabaster, deixando-a irada para animá-la. Ela vira a cabeça para olhar para a parte de trás da cabeça dele. Bem, e qual foi o motivo? O mais simples e mais poderoso de todos os motivos: vingança. Aquele imperador era Anafumete, e a coisa toda aconteceu pouco depois do final da Estação dos Dentes. Essa é a estação sobre a qual não se fala muito em nenhuma creche. Houve fome em massa nas comuns do hemisfério norte. Elas foram as mais atingidas, já que o tremor que originou a coisa toda foi perto do Polo Norte. A estação demorou um ano a mais para tomar conta dos equatoriais e do sul. Como você sabe de tudo isso? Não é nada que Cien já tenha ouvido nos tormentos dos grãos ou em qualquer outra parte. Alabaster encolhe os ombros, chacoalhando a cama inteira. Eu não tinha permissão para treinar com os outros grãos da minha faixa etária, eu tinha anéis antes de a maioria deles ter pelos pubicos. Os instrutores me deixavam solto na biblioteca dos seniores para me compensar por isso. Não prestavam muita atenção no que eu lia. Ele suspira. Além do mais, na minha primeira missão, havia um arqueumista nós conversávamos, além de fazer outras coisas. Ela não sabe porque Alabaster se dá ao trabalho de se envergonhar de seus casos amorosos. Ela observou Inon Fodelo até ele balbuciar coisas incoerentes em mais de uma ocasião. Mas talvez não seja do sexo que ele se envergonhe. Bem, está tudo ali se você juntar os fatos e pensar além do que nos ensinam. Sanzi era então um império novo, ainda se expandindo, no auge do seu poder. Mas ele ficava em grande parte na metade norte dos equatoriais naquela época. E Menes na verdade não era a capital naquele tempo. E algumas das maiores como Sanzed não eram tão boas em se preparar para uma estação como são agora. De algum modo, perderam sua comida armazenada. Para sobreviver, todas as comus Sanzed decidiram trabalhar juntas, atacando as comus de qualquer raça inferior. Ele contorce os lábios. Foi nesse momento que começaram a nos chamar de raça inferior, na realidade. Então, eles pegaram a comida armazenada dessas outras comus. Cien pode adivinhar até aí. Ela está ficando entediada. Não, ninguém tinha mais provisões ao final daquela estação. Os Sanzed levavam pessoas. Pessoas. Para Ku. Então ela entende. Escravos não são necessários durante uma estação. Toda comu tem seus costas fortes e, se precisarem de mais, sempre há pessoas sem comu desesperadas o suficiente para trabalhar em troca de comida. Mas a carne humana se torna valiosa por outras razões, quando as coisas ficam ruins o bastante. Então, diz Alabaster, indiferente enquanto Cien fica ali, lutando contra a náusea, aquela estação foi quando os Sanzed desenvolveram gosto por certas iguarias raras. E, mesmo depois que a estação terminou e os vegetais cresceram e o rebanho se tornou herbívoro ou parou de hibernar, eles continuaram consumindo-as. Eles enviavam grupos para atacar assentamentos menores e novas comus que pertenciam a raças sem aliados Sanzed. Todos os relatos se diferem quanto aos detalhes, mas estão de acordo quanto a uma coisa: Mizalen foi o único sobrevivente quando sua família foi levada em um ataque. Supostamente, seus filhos foram mortos para a própria mesa de Anafumete, embora eu desconfie que exista um pouco de floreado dramático nisso. Alabaster suspira. Independentemente, eles morreram, e foi culpa de Anafumete, e ele queria que Anafumete morresse por isso. Como qualquer homem ia querer. Mas um Roga não é qualquer homem. Rogas não têm direito de ficar irritados, de querer justiça, de proteger o que amam. Por seu atrevimento, Shenshena o matou. E tornou-se uma heroína por fazer isso. Cienite reflete sobre o assunto em silêncio. Então, Alabaster se mexe um pouco, e ela sente a mão dele pressionar o embrulho, aquele com os anéis, na palma da sua, que não oferece resistência. Orogenes construíram o fulcro, diz ele. Ela quase nunca o ouviu falar Orogene. Fizemos isso sob ameaça de um genocídio, e o usamos para abotoar uma coleira em torno dos nossos próprios pescoços, mas fizemos. Nós somos o motivo pelo qual o velho Sanzi se tornou tão poderoso e durou tanto tempo e pelo qual ainda governa parcialmente o mundo, embora ninguém vá admitir isso. Fomos nós que descobrimos como a nossa espécie pode ser incrível, se aprendermos a refinar o dom com que nascemos. É uma maldical, não um dom. Cienite fecha os olhos, mas não rechaça o embrulho. É um dom se nos tornar melhores. É uma maldical se deixarmos que nos destrua. Você decide isso. Não os instrutores, não os guardiões, nem nenhuma outra pessoa. Outra virada, e a cama se mexe um pouco quando Alabaster se apoia contra ela. Um instante depois, ela sente os lábios dele em sua sobrancelha, secos e aprovadores. Em seguida, ele se senta de novo no chão ao lado da cama e não diz mais nada. Acho que vi um guardião, diz ela depois de um tempo. Bem baixinho, em Alia. Alabaster não responde por um instante. Ela havia concluído que ele não ia responder quando ele diz: Eu vou destruir o mundo inteiro se eles nos machucarem outra vez. Mas nós ainda estaríamos machucados, pensa ela. Entretanto, de certo modo, é reconfortante. O tipo de mentira que ela precisa ouvir. Cienite mantém os olhos fechados e não se mexe por um bom tempo.
Ela não está dormindo, está pensando. Alabaster permanece ali enquanto ela pensa, e por isso ela fica indescritivelmente feliz. Quando o mundo termina 3 semanas depois, acontece no dia mais bonito que Sienite já viu. O céu está limpo em um raio de quilômetros, salvo por uma ocasional nuvem flutuando. O mar está calmo, e até o vento onipresente está quente e úmido para variar, em vez daquele vento gelado que machuca a pele. É tão bonito que a comum inteira decide subir até a elevação. Os sadios carregam os que não conseguem subir os degraus, enquanto as crianças ficam no meio do caminho e quase matam todo mundo. As pessoas designadas para trabalhar na cozinha colocam tortas de peixe e pedaços de frutas cortadas e bolas de grãos temperados em pequenos potes que podem ser facilmente transportados, e todos levam cobertores. E não está com um instrumento musical que Sienite nunca viu, algo como um tambor com cordas de violão, que estaria na moda em Yumenis se algum dia se popularizasse por lá. Alabaster está com Corundum. Sienite traz um romance verdadeiramente horrível que alguém achou no cargueiro saqueado, o tipo de coisa cuja primeira página a fez franzir a testa e cair na risada. Depois, é claro, ela continuou lendo. Ela adora livros que são só para diversão. Os meovitas espalham-se pelo declive atrás do cimo que bloqueia a maior parte do vento, mas onde o sol bate em cheio, reluzente. Sienite coloca seu cobertor longe de todos os outros, mas eles rapidamente invadem seu espaço, estendendo seus cobertores bem ao lado e sorrindo para ela quando ela encara. Ela percebeu, ao longo dos últimos 3 anos, que a maioria dos meovitas a consideram, e Alabaster também, como algo semelhante a animais selvagens que decidiram revirar habitações humanas. Impossíveis de civilizar, meio que fofinhos e, pelo menos, uma amolação que diverte. Então, quando veem que ela obviamente precisa de ajuda com algo e não admite, eles a ajudam mesmo assim. E eles acariciam Alabaster constantemente e o abraçam e pegam suas mãos e o fazem dançar, e Sien ao menos se sente grata porque ninguém tenta fazer isso com ela. Mas todos podem ver que Alabaster gosta de ser tocado, por mais que finja ser reservado. É provável que seja algo que ele não tinha com muita frequência no fulcro, onde todos tinham medo do seu poder. Talvez, da mesma maneira, pensem que Sien gosta de ser lembrada de que faz parte de um grupo agora, de que contribui e recebe contribuição e de que não precisa mais se proteger de tudo e de todos. Eles estão certos. Isso não significa que ela vai dizer a eles que estão. Então, tudo o que se vê é Inon jogando o couro para cima enquanto Alabaster tenta fingir que não está aterrorizado, mesmo quando a orogenia do menino envia microtremores através dos estratos subaquáticos da ilha a cada vez que ele é jogado, e Emo começando algum tipo de jogo com poesia cantada ao som de música que todos os meovitas parecem conhecer, e Ouel, a bebê de OUGH, tentando correr pelos cobertores estendidos e pisando em pelo menos 10 pessoas antes que alguém a pegue e faça cócegas na menina até ela sentar. E as pessoas passando de mão em mão uma cesta contendo garrafinhas de argila com algo que queima o nariz de Sien quando ela sente o cheiro, e... ela poderia amar essas pessoas, ela pensa às vezes. Talvez já ame, ela não sabe ao certo. Mas depois que Inon se deixa afundar no cobertor para tirar uma soneca com couro já adormecido em seu peito, e depois que o canto poético se transformou em uma competição de piadas vulgares, e depois que ela bebeu o suficiente da coisa que havia na garrafa a ponto de o mundo estar de fato começando a se mover sozinho. Sienite levanta os olhos e chama a atenção de Alabaster. Ele se ergueu, apoiando-se em um cotovelo para folhear o livro terrível que ela enfim abandonou. Ele está fazendo caras horríveis e hilárias enquanto dá uma lida nele. Enquanto isso, sua mão livre brinca com uma das tranças de Inon, e ele não se parece nem um pouco com aquele monstro meio enlouquecido com quem Feldspar mandou partir no começo dessa viagem. Ele levanta os olhos para encontrar o olhar dela e, só por um instante, a apreensão neles. Sienite pisca, surpresa ao perceber isso. Mas ela é a única pessoa aqui que sabe como era a vida dele antes. Será que ele se ressente de que ela esteja aqui, uma lembrança constante do que ele preferiria esquecer? Ele sorri, e ela franze a testa como reação automática. Ele dá um sorriso maior. Você ainda não gosta de mim, não é? Sienite bufa. O que te importa? Ele balança a cabeça, achando graça. E então estende o braço e passa a mão no cabelo de couro. A criança se mexe e murmura enquanto dorme, e o rosto de Alabaster se suaviza. Você gostaria de ter outro filho? Sienite se assusta, deixando o queixo cair. Claro que não, eu não queria esse. Mas ele está aqui agora. E ele é lindo, não é? Você faz filhos tão bonitos. O que é a coisa mais idiota que ele poderia dizer, mas ele é Alabaster. Você poderia ter o próximo com Inon. Talvez Inon devesse dar o seu voto sobre isso, antes de nós decidirmos o seu futuro reprodutivo. Ele ama couro e é bom pai. Ele já tem 2 outros filhos, e eles estão bem. Mas são quietos. Ele reflete. Você e Inon poderiam ter um filho quieto. Isso não seria uma coisa terrível aqui. Sienite balança a cabeça, mas está pensando sobre o pequeno pessário que as mulheres da ilha lhe mostraram como usar. Pensando que talvez vá parar de usá-lo. Mas ela diz. Liberdade significa que nós controlamos o que fazemos agora. Ninguém mais.
Sim, mas agora que posso pensar sobre o que eu quero. Ele dá de ombros como se estivesse indiferente, mas há uma intensidade em seu olhar quando olha para Inon e Coro. Nunca quis muito da vida. Só ser capaz de viver lá, na verdade. Não sou como você, Cien. Não preciso provar o meu valor. Não quero mudar o mundo, nem ajudar as pessoas, nem ser grandioso. Eu só quero isto. Ela entende. Então se deita a um lado de Inon e Alabaster se deita ao outro, e eles relaxam e desfrutam da sensação de plenitude, de contentamento, por um instante. Porque eles podem. Claro que isso não pode durar. Sienite acorda quando Inon se senta e faz sombra sobre ela. Ela não pretendia tirar uma soneca, mas tirou uma das boas, e agora o sol está se inclinando em direção ao oceano. Coro está fazendo um rebuliço, e ela se senta automaticamente, esfregando o rosto com uma das mãos e estendendo a outra para ver se a fralda de tecido dele está cheia. Está tudo certo, mas os sons que ele produz são de ansiedade e, quando ela fica mais desperta, entende por quê. E não está sentado, segurando Coro distraidamente em um braço, mas está franzindo a testa enquanto olha para Alabaster. Alabaster está de pé, o corpo inteiro tenso. Alguma coisa. Ele murmura. Ele está voltado para o continente, mas não pode ver nada, o espinhaço está no caminho. Mas ele não está usando os olhos. Em seguida, se franze o senho e projeta a sua própria consciência, preocupada, pensando haver um tsunami ou coisa pior a caminho. Mas não há nada. Um nada conspícuo. Deveria haver algo. Há um limite entre placas entre a ilha que é Melve e o continente. Os limites entre as placas nunca são estáticos. Elas saltam e se contraem e vibram umas contra as outras de 1 milhão de formas infinitesimais que só um Roga consegue sensar, como a eletricidade que os geoneiros conseguem criar a partir de turbinas e tanques de produtos químicos. Mas, de repente, impossivelmente, pode-se sensar que a borda da placa está imóvel. Confusa, Sienite começa a olhar para Alabaster. Mas sua atenção se volta para Conrado, que está pulando e se debatendo nas mãos de Inon, choramingando e tendo um ataque de birra, embora não seja o tipo de bebê que faz esse tipo de coisa. Alabaster está olhando para o bebê também. A expressão dele se transforma em algo contorcido e terrível. Não, ele diz. Ele está chacoalhando a cabeça. Não vou deixar a luz, não outra vez. O que? Sienite está olhando para ele, tentando não notar o pavor que está surgindo dentro de si, sentindo em vez de vendo quando os outros se levantam ao redor deles, murmurando e reagindo à inquietação deles. Duas pessoas sobem o espinhaço a passos rápidos para ver o que conseguem ver. Bas, o que, em nome da terra? Ele produz um som que não é uma palavra, apenas uma negação, e de súbito ele sobe correndo o declive em direção ao espinhaço. Sienite o acompanha com o olhar, depois olha para Inon, que parece ainda mais confuso do que ela, e Inon balança a cabeça. Mas as pessoas que chegaram antes de Bas ao espinhaço estão gritando agora e fazendo sinais para todo o resto. Há algo errado. Sienite e Inon correm declive acima junto com os outros. Todos chegam ao topo juntos e lá param, olhando para a extensão de oceano do lado da ilha que está voltado para o continente. Onde há 4 navios, minúsculos, porém cada vez mais próximos, no horizonte. Inon diz um palavrão e empurra Coro para os braços de Sienite, que quase se atrapalha ao pegá-lo, mas então o aperta contra si enquanto Inon vasculha os bolsos e pacotes e surge com seu binóculo menor. Ele o estende e olha com atenção por um instante, depois franze a testa, enquanto Sienite tenta em vão consolar Coro. Ele está inconsolável. Quando Inon abaixa o binóculo, Sienite pega o seu braço e lhe dá Coro, tirando o objeto da sua mão quando ele pega o menino. Os 4 navios estão maiores agora. Suas velas são brancas, comuns. Ela não consegue descobrir o que deixou Alabaster tão irritado. E, então, ela nota a figura de pé na proa de um dos navios. Usando vinho. O choque dessa visão arranca-lhe o ar do peito. Ela se afasta, articula com os lábios a palavra que Inon precisa ouvir, mas ela sai sem força, inaudível. Inon toma o binóculo dela porque ela parece estar prestes a deixá-lo cair. Então, como eles têm que fazer alguma coisa, ela tem que fazer alguma coisa, ela se concentra e se mantém focada e diz mais alto. Guardiões. Inon franze a testa. Como? Ela vê quando também ele percebe o que isso significa. Desvia o olhar por um momento, pensando, depois meneia a cabeça. Como encontraram Melve não importa. Eles não podem desembarcar, eles não podem viver. Decoro a alguém, diz ele, afastando-se do espinhaço, sua expressão endurecida agora. Vamos precisar de você, Cien. Sienite aquece e se vira, olhando ao redor. Dilechete, uma das poucas pessoas Sanzed na Comu, passa correndo com o seu próprio bebê, que talvez seja 6 meses mais velho do que Coro. Ela cuidou de Coro algumas vezes, amamenta-o quando Sienite estava ocupada, Sienite acena e corre até ela. Por favor, diz ela, empurrando Coro para os braços da mulher. Dilechete acena positivamente com a cabeça. Coro, no entanto, não concorda com esse plano. Ele se agarra a Sienite, gritando e chutando e, pelas crueldades da terra, a ilha inteira balança de repente. Dilechete cambaleia e então olha para Sienite, horrorizada.
Merda, ela murmura e pega Coro de volta. Então, com ele apoiado no quadril, ele se acalma de imediato, ela corre para alcançar Inon, que já está correndo em direção aos degraus de metal, gritando para a sua tripulação para embarcar no Clauso e prepará-lo para o combate. É loucura. É tudo loucura, ela pensa enquanto corre. Não faz sentido que os guardiões tenham descoberto este lugar. Não faz sentido que estejam vindo. Porque aqui, porque agora, Melve existe e vem pirateando a costa há gerações. A única coisa que é diferente são Sienite e Alabaster. Ela ignora a pequena voz no fundo de sua mente que sussurra: eles a seguiram de algum modo, você nunca deveria ter voltado a Alia, era uma armadilha, você nunca deveria ter vindo aqui, tudo o que você toca perece. Ela não olha para as mãos, onde só para Alabaster saber que ela apreciou o gesto, ela colocou os 4 anéis que o fulcro lhe deu, mais os 2 dele. Os últimos 2 não são reais, afinal de contas. Ela não passou em nenhum tipo de teste de anel para OBTE acento circunflexo luz. Mas quem saberia se ela merece esses anéis melhor do que um homem que conquistou 10? E, que merda, ela obstrui um vulcão criado por um obelisco quebrado com um comedor de pedras dentro dele. Então, Sienite decide, repentina e impetuosamente, que vai mostrar a esses guardiões ferrugentos o que uma 6 anéis pode fazer. Ela chega ao nível da Comu, onde há caos, pessoas pegando facas de vidro e tirando catapultas e bolas de corrente de seja lá onde ferrugens eles as estavam guardando, reunindo seus pertences, carregando barcos com arpões. Então, Sin sobe correndo a prancha para entrar no Clauso, onde Inon ordena aos gritos que recolham a âncora, e de repente lhe ocorre se perguntar aonde Alabaster foi. Ela para aos tropeços no convés do navio. E, ao fazer isso, sente um lampejo de orogenia tão profundo e poderoso que, por um instante, ela pensa que o mundo inteiro estremece. Toda a água do porto dança com pontilhações minúsculas por um momento. Sin desconfia que as nuvens sentiram esse. E, subitamente, há uma parede se elevando a partir do mar, a menos de 500 metros de distância do porto. É um bloco imenso de pedra maciça, perfeitamente retangular como se houvesse sido esculpido, enorme o bastante para... Oh, pelas ferrugens descarnadas, não! Isolar o maldito porto. Bas, que droga! É impossível ser ouvida por sobre o estrondo da água e o rangido da pedra, tão grande quanto a própria ilha de Melve que Alabaster está erguendo. Como ele consegue fazer isso sem nenhum tremor ou ponto quente por perto? Metade da ilha deveria estar congelada. Mas, então, algo cintila no canto do campo de visão de Sienite, e ela se vira para ver o obelisco ametista à distância. Está mais próximo que antes. Está vindo ao encontro deles. É assim que ele consegue. E não está praguejando, furioso, ele entende muito bem que Alabaster está sendo um tolo superprotetor, seja qual for o modo como esteja fazendo isso. Sua fúria torna-se esforço. Uma névoa se ergue da água em torno do navio e as tábuas do convés perto dele rangem e ficam cobertas de gelo quando ele tenta destruir a parte mais próxima da parede, de modo que possam sair ao mar e lutar. A parede se estilhaça. E depois ouvem um estrondo baixo por trás dela. Quando a parte da parede que não estilhaça ou desmorona, há outro bloco de pedra atrás dela. Sienite está ocupada tentando modular as ondas na água. É possível usar a orogenia na água, só que é difícil. Ela está pegando o jeito enfim, depois de tanto tempo vivendo perto de uma extensão tão grande de água, é uma das poucas coisas que Inon foi capaz de ensinar a ela e a Alabaster. Há calor e minérios suficientes no mar que ela pode sentir, e a água se move como a pedra, só que mais rápido, tanto que ela consegue manipulá-la um pouco. Delicadamente. No entanto, ela está fazendo isso agora, apertando o couro contra si de modo que ele esteja dentro da zona segura da sua espiral, e concentrando-se bastante para enviar ondas de choque contra as ondas que estão vindo apenas em velocidade suficiente para quebrá-las. Funciona em grande parte, o Clauso chacoalha com violência e se solta do ancoradouro, e um dos pieres desaba, mas nada emborca e ninguém morre. Sienite conta isso como uma vitória. O que ferrugens ele está fazendo? Pergunta Inon, arfando, e ela segue o olhar dele para ver Alabaster por fim. Ele está no ponto mais alto da ilha, lá em cima nas elevações. Mesmo daqui Sin consegue ver o frio intenso da sua espiral, o ar mais quente ao redor dela ondula conforme a temperatura muda, e toda a umidade do vento que passa por ela se precipita em forma de neve. Se ele está usando o obelisco, não deveria precisar do ambiente, deveria. A menos que esteja fazendo tanto que nem mesmo o obelisco possa abastecê-lo. Pelos fogos da terra, diz Sien, tenho que ir lá em cima. E não agarra o braço dela. Quando ela o encara, os olhos dele estão arregalados e um pouco receosos. Nós só iríamos atrapalhá-lo. Não podemos apenas ficar aqui e esperar. Ele não é confiável. Ao mesmo tempo em que diz isso, sente um aperto na barriga. Inon nunca viu Alabaster perder o controle. Ela não quer que Inon veja isso. Alabaster tem sido tão bom aqui em Melve, ele quase não é mais louco. Mas Sien pensa. O que se quebrou uma vez se quebrara de novo, com mais facilidade. E ela chacoalha a cabeça e tenta entregar-lhe Coro. Eu preciso. Talvez eu possa ajudar. Coro não vai com mais ninguém. Por favor.
Inon pragueja, mas pega a criança, que se agarra à camisa de Inon e coloca o dedão na boca. Então, se parte, correndo pela saliência da Komu e subindo os degraus. Quando ela sobe a um nível acima da barreira de rocha, finalmente consegue ver o que está acontecendo para além dela e, por um instante, para, em estado de choque. Os navios estão muito mais perto, logo depois da parede que Baz levantou para proteger o porto. Mas há só 3 deles porque um dos navios se atrapalhou, saiu da rota e está adernando bastante. Não, está afundando. Ela não faz ideia de como ele conseguiu isso. Outro navio está singrando de maneira estranha na água, o mastro quebrado e a proa elevada e a quilha visível, e é nesse momento que Sienite percebe que há rochas empilhadas na parte de trás do convés. Alabaster esteve jogando pedras sobre os malditos. Ela não tem ideia de como, mas ver isso lhe dá vontade de aplaudir. Mas os outros 2 navios se dividiram, um deles está vindo diretamente para a ilha, o outro está saindo da formação, talvez para circundar o lugar ou para sair do alcance do ataque com pedras de Alabaster. Não, você não vai, pensa Cien, e tenta fazer o que fez com o navio de ataque durante a última incursão deles, puxando uma lasca de leito de rocha do fundo do mar para atingir a coisa. Ela congela um espaço de uns 3 metros à sua volta para fazer isso, e faz pedaços de gelo se espalharem pela água entre ela e o navio, mas começa a moldar e a soltar a lasca, e começa a puxar lá para cima. E a lasca para. E a força crescente de sua orogenia simplesmente se dissipa. Ela arqueja conforme o calor e a força vazam, e então ela entende: há um guardião neste navio também. Talvez haja em todos, o que explica por que Baz não os destruiu ainda. Ele não pode atacar um guardião diretamente, a única coisa que pode fazer é arremessar pedras de fora do raio de bloqueio dos guardiões. Ela não consegue nem imaginar quanta energia isso deve exigir. Ele jamais teria conseguido sem o obelisco, e se não fosse o 10 anéis louco e genioso que é. Bem, só porque ela não consegue atingir a coisa diretamente, não significa que não consiga encontrar alguma outra forma de fazê-lo. Ela corre pelo espinhaço ao passo que o navio que ela tentou destruir passa por trás da ilha, mantendo-o à vista. Será que eles pensam que há outro meio de subir? Se pensarem, ficarão muito desapontados. O porto de Melve é a única parte da ilha que é remotamente acessível. O resto da ilha é uma única coluna pontuda e íngreme, o que lhe dá uma ideia. Sienite sorri e para, depois se deixa cair com as mãos e os joelhos na terra para se concentrar. Ela não tem a força de Alabaster. Ela nem ao menos sabe como alcançar o obelisco sem a orientação dele. E, depois do que aconteceu em Alia, ela tem medo de tentar. A fronteira entre as placas está longe demais para ela alcançar, e não há crateras secundárias nem pontos quentes por perto. Mas ela tem a própria Melve. Aquele adorável, pesado e laminoso xisto inteiro. Então ela se lança para baixo. Para o fundo. Mais para o fundo. Ela sente o caminho pelos espinhaços e pelas camadas de rocha que é Melve, procurando o melhor ponto de fratura. O fulcro, ela ri sozinha. Pelo menos ela o encontra, ótimo. E ali, fazendo a curva da ilha, está o navio. Sim. Sienite absorve todo o calor e a vida infinitesimal da rocha em um ponto concentrado. A umidade ainda está ali, contudo, e é isso que congela, e se expande, conforme Sienite o força a ficar cada vez mais gelado, tirando cada vez mais dela, prolongando sua espiral estreita e oblonga de forma que ela desça cortando o grão de rocha como uma faca cortaria a carne. Um anel de gelo se forma ao seu redor, mas não é nada comparado à longa e intensa placa de gelo que está crescendo dentro da rocha, rompendo-a. E então, no exato momento em que o navio se aproxima do ponto, ela libera toda a força que a ilha lhe deu, empurrando-a de volta para o lugar de onde veio. Um pedaço enorme de pedra se parte da face do rochedo. A inércia o segura onde está, só por um instante. E então, com um rangido baixo e oco, ele se desprende da ilha, estilhaçando-se na base perto da linha d'água. Sienite abre os olhos e se levanta e corre, escorregando uma vez no próprio anel de gelo, para aquela extremidade da ilha. Ela está cansada e, depois de alguns passos, tem que passar a caminhar, respirando com dificuldade por conta de uma pontada ao lado do corpo. Mas ela chega a tempo de ver. O pedaço de rocha caiu bem em cima do navio. Ela dá um sorriso impetuoso ao ver o convés despedaçado enquanto ouve gritos, enquanto vê pessoas já na água. A maioria veste uma variedade de roupas, mercenários, então. Mas ela pensa ter visto um lampejo de tecido vinho sob a superfície da água sendo arrastado mais para baixo por uma das metades do navio que está afundando. Guarde isso, seu ferrugento filho de um canibal. Sorrindo, Sienite se levanta e segue em direção a Alabaster de novo. Conforme ela desce da elevação, ela consegue vê-lo, uma figura minúscula ainda criando seu próprio fronte gelado e, por um instante, ela de fato o admira. Ele é incrível, apesar de tudo. Mas então, de repente, ouve-se um estranho estrondo oco vindo do mar, e algo explode em torno de Alabaster em uma nuvem de pedras e fumaça e força explosiva. Um canhão, um ferrugento canhão, e não lhe contou sobre eles, são uma invenção que as comus equatoriais vêm experimentando nos últimos anos. Claro que os guardiões teriam um. Cien começa a correr, de forma irregular e desajeitada, impulsionada pelo medo.
Ela não consegue ver Baz muito bem em meio à fumaça do tiro de canhão, mas consegue ver que ele está no chão. Quando chega lá, ela sabe que ele está ferido. O vento gelado parou de soprar, ela pode ver Alabaster com as mãos e os joelhos no chão, cercado por um círculo de gelo cheio de bolhas que tem metros de extensão. Sienite para no anel de gelo mais externo, se ele estiver fora, pode não notar que ela está dentro do alcance do seu poder. Alabaster. Ele se mexe um pouco, e ela consegue ouvi-lo gemendo, murmurando. Qual é a gravidade dos seus ferimentos? Sienite dança à beira do gelo por um momento, depois decide enfim correr o risco, andando rápido até a área limpa imediatamente ao redor dele. Ele ainda está ereto, mas mal consegue se manter assim, a cabeça inclinada, e ela sente um aperto no estômago quando vê respingos de sangue na pedra sob os pés dele. Eu eliminei o outro navio, diz ela ao chegar até ele, esperando tranquilizá-lo. Posso eliminar este também, se você não eliminou. É bravata. Ela não sabe ao certo quanta força lhe restou. Com sorte, ele já cuidou do navio. Mas ela levanta os olhos e pragueja para si porque o navio remanescente ainda está lá no mar, aparentemente intacto. Parece estar ancorado, esperando, pelo que, ela não consegue imaginar. Sien, ele diz. Sua voz está tensa. Com medo, ou alguma outra coisa. Prometa que não vai deixar que levem couro. Não importa o que aconteça. O que? Claro que não vou deixar. Ela se aproxima e se agacha ao lado dele. Baz. Ele olha para ela, atordoado, talvez por conta do tiro de canhão. Algo cortou a sua testa e, como todos os ferimentos na cabeça, está sangrando copiosamente. Ela o examina, tocando o seu peito, esperando que não haja mais ferimentos. Ele ainda está vivo, então o tiro de canhão deve ter errado por pouco, mas basta um pouco de estilhaço de pedra à velocidade certa no lugar errado. E é nesse momento que ela enfim se dá conta. Os braços dele à altura dos punhos. Os joelhos dele e o resto das pernas entre a coxa e o tornozelo. Sumiram. Eles não foram decepados nem destruídos, cada membro termina suavemente, perfeitamente, bem no ponto onde o chão começa. E ele os está mexendo como se estivesse preso na água, e não em pedra maciça. Lutando, ela percebe um tanto tarde. Ele não está de pé porque não consegue se levantar, ele está sendo arrastado para dentro do solo contra a sua vontade. A comedora de pedras. Ó, terra ferrugenta. Sienite agarra os ombros dele e tenta puxá-lo de volta, mas é como tentar puxar uma pedra. De algum modo, ele está mais pesado. A carne dele não parece exatamente carne. A comedora de pedras fez o corpo dele atravessar a pedra maciça tornando-o mais semelhante à pedra, de alguma forma, e Sienite não consegue tirá-lo. Ele se afunda mais na pedra a cada respiração, ele afundou até o quadril e os ombros agora, e ela não consegue mais ver os pés dele de maneira alguma. Solte-o, que a terra o carregue. A ironia da praga só lhe ocorrerá mais tarde. O que lhe ocorre no momento é fincar sua consciência na pedra. Ela tenta sentir a comedora de pedras. Há algo ali, mas não se parece com nada que já tenha sentido, uma sensação de peso. Um peso profundo e sólido e imenso demais para ser possível. Não em um espaço tão pequeno, não tão compacto. Parece haver uma montanha ali, arrastando Alabaster para baixo com todo o seu peso. Ele está lutando contra esse peso, é o único motivo pelo qual ainda está aqui. Mas ele está fraco e está perdendo a luta, e ela não tem a mínima ideia de como ajudá-lo. É demais, grande demais, poderoso demais, e ela não consegue deixar de se encolher e voltar a si com a sensação de que quase foi atingida. Prometa, ele arqueja, enquanto ela puxa de novo os ombros dele e tenta fazer pressão contra a pedra com toda a sua força, recuando diante daquele peso terrível, de qualquer coisa, de tudo. Você sabe o que vão fazer com ele, sim. Uma criança tão forte, meu filho, criado fora do fulcro. Você sabe. Uma cadeira de arame em uma estação de ligação escura. Ela não consegue nem pensar nisso. Nada está funcionando, e grande parte dele já desapareceu dentro da pedra agora, só o rosto dele e os ombros estão visíveis, e isso só porque ele está se esforçando para manter essas partes acima da linha da pedra. Ela balbucia alguma coisa para ele, chorando, procurando desesperadamente por palavras que possam consertar isso. Eu sei, eu prometo. Oh, pelas ferrugens, Baz, por favor, eu não consigo. Não sozinha, eu não consigo. A mão da comedora de pedras se ergue da rocha, branca e sólida e com as pontas cor de ferrugem. Surpresa, Sienite grita e se encolhe, pensando que a criatura a está atacando. Mas não, essa mão envolve a parte de trás da cabeça de Alabaster com extraordinária delicadeza. Ninguém espera que uma montanha seja gentil, mas eles são inexoráveis e, quando a mão puxa, Alabaster vai. Os ombros dele escapam das mãos de Sien, o queixo dele, depois a boca, depois o nariz, depois seus olhos aterrorizados. Ele se foi. Sienite se ajoelha na pedra dura e fria, sozinha. Ela está gritando. Ela está chorando. Suas lágrimas caem na rocha onde estava a cabeça de Alabaster um momento antes, e o lugar não absorve as lágrimas. Elas apenas salpicam. E, então, ela sente o pingo. O arrasto.
Forçada pela perplexidade a deixar a dor de lado, ela se levanta às apalpadelas e vai aos tropeços até a beirada do rochedo, de onde pode ver o navio remanescente. Navios, aquele que basalvejam com pedras parece ter se endireitado de alguma forma. Não de alguma forma. Uma camada de gelo se espalha pela superfície da água em torno dos dois navios. Há um roga em um dos navios, trabalhando para os guardiões. Com 4 anéis, pelo menos, há um grande controle refinado no que ela está sentindo. E com esse tanto de gelo, ela vê um grupo de botos pular para fora da água, fugindo do gelo que se espalha, e então ela o vê alcança a luz, subindo aos poucos pelos seus corpos e solidificando-os metade dentro e metade fora da água. Que diabos esse roga vai fazer com tanto poder? Em seguida, ela vê uma porção da parede de pedra que Baz ergueu tremer. Não, Sienite se vira e corre de novo, ofegante, sensando mais do que vendo quando o roga dos guardiões ataca a base da parede. É fraco o ponto onde a parede se curva para se unir à curva natural do porto de Melve. O roga vai derrubá-la. Demora uma eternidade para chegar ao nível da Comu e depois ao cais. Ela está aterrorizada com a ideia de que Inon vá zarpar sem ela. Ele tem que ser capaz de sensar o que está acontecendo também. Mas, graças à pedra, o Klauso ainda está lá e, quando ela entra cambaleando no convés, vários membros da tripulação a seguram e a ajudam a se sentar antes que ela caia. Eles recolhem a prancha atrás dela, e ela consegue ver que estão içando as velas. Inon, diz ela, arquejando, enquanto toma fôlego. Por favor. Eles meio que a carregam até ele. Ele está no convés superior, uma das mãos no leme e a outra segurando o couro contra o quadril. Ele não olha para ela, toda a sua atenção concentrada na parede, já existe um buraco nela, perto da parte de cima e, quando Sienite chega até ele, ocorre uma explosão final. A parede se desintegra e cai aos pedaços, balançando o barco com certa violência, mas Inon permanece completamente firme. Vamos sair navegando para enfrentar a luz, diz ele em um tom sombrio enquanto ela se deixa cair sobre o banco ali perto, e ao passo que o barco se afasta do cais. Todos estão prontos para a luta. As catapultas estão carregadas, os dardos estão em mãos. Vamos afastar a luz da Comu primeiro. Dessa forma, todos os outros podem evacuar nos barcos de pesca. Não há barcos de pesca suficientes para todos, Sienite sente vontade de dizer, e não diz. De qualquer forma, e não sabe disso. Assim, o navio passa pela fresta estreita que o orogene dos guardiões abriu, e o navio dos guardiões está em cima deles quase que de imediato. Vê-se um sinal de fumaça no convés deles e ouve-se um som sibilante e oco assim que o Klauso aparece. O canhão de novo. Passou de raspão. Inon grita e um dos tripulantes responsáveis pelas catapultas retribui o favor com um cesto de correntes pesadas, que destrói a vela do traquete e o mastro do meio do navio deles. Outra descarga e desta vez é um barril de piche em chamas, sim vê pessoas pegando fogo e correndo pelo convés do navio dos guardiões depois que essa descarga os atinge. O Klauso avança rapidamente enquanto o navio dos guardiões afunda em direção à parede que é a rocha de Melve, seu convés agora tomado por uma conflagração flamejante. Mas, antes que eles possam ir longe, vê-se outro sinal de fumaça, ouve-se outro estrondo e, desta vez, o Klauso sacode quando é atingido. Pelas ferrugens e pelos fogos lá de baixo, quantas dessas coisas eles têm? Sienite se levanta e vai até o parapeito, tentando ver esse canhão, embora não saiba o que pode fazer quanto a ele. Há um buraco na lateral do Klauso e ela consegue ouvir pessoas gritando sob o convés, mas, por enquanto, o navio continua se movendo. É o navio sobre o qual Alabaster lançou pedras. Algumas delas sumiram da popa do convés e ele repousa normalmente sobre a água outra vez. Ela não vê o canhão, mas vê 3 vultos de pé perto da proa do navio. 2 vestidos de vinho, um terceiro de preto. Enquanto ela observa, outro vulto trajando vinho vem se juntar a eles. Ela pode sentir que estão olhando para ela. O navio dos guardiões se vira ligeiramente, ficando mais para trás. Sienite começa a ter esperanças, mas vê quando os canhões são disparados desta vez. 3 deles, coisas pretas e grandes perto do parapeito a este bordo, eles sacodem e rolam um pouco para trás quando disparam, quase em uníssono. E, um momento depois, ouve-se um estrondo violento e um rangido e o Klauso sacode como se acabasse de ser atingido por um tsunami de nível 5. Sienite olha para cima a tempo de ver o mastro se estilhaçar em incontáveis gravetos, e então tudo dá errado. O mastro rende e cai como uma árvore cortada, e atinge o convés com a mesma força. Pessoas gritam. O navio rende e começa a se inclinar a este bordo, puxado pelas velas caídas que o arrastam. Ela vê 2 homens caírem na água com as velas, esmagados ou asfixiados pelo peso do tecido e da corda e da madeira, e que a terra a ajude, ela não consegue pensar neles. O mastro está entre ela e o convés superior. Ela está isolada de Inon e Coro. E o navio dos guardiões agora está se aproximando. Não, Sienite busca a água, tentando absorver alguma coisa, qualquer coisa, para dentro dos seus maltratados Sensapinai. Mas não há nada. Sua mente está tão inerte quanto o vidro. Os guardiões estão próximos demais.
Ela não consegue pensar. Ela engatinha por cima das partes do mastro, fica embolada em um emaranhado de cordas e precisa lutar durante infindáveis horas, parece-lhe, para se libertar. E, enfim, ela está livre, mas todos estão correndo para o lugar de onde ela veio, facas de vidro e dardos em mãos, gritando e berrando, porque o navio dos guardiões está bem ali e eles estão subindo a bordo. Não. Ela pode ouvir as pessoas morrendo à sua volta. Os guardiões trouxeram algum tipo de tropa consigo, a milícia de alguma comum pela qual eles pagaram ou da qual se apropriaram, e a batalha não está sequer próxima. O pessoal de Inon é bom e experiente, mas seus alvos habituais são navios mercantes e navios de passageiros com segurança escassa. Quando Sienite chega ao convés superior, Inon não está lá, então deve ter descido. Ela vê a prima dele, Essela, acertar o rosto de um miliciano com sua faca de vidro. Ele cambaleia com o golpe, mas então se reequilibra e enfia a própria faca na barriga dela. Ele a empurra para fora do caminho, e ela cai sobre o corpo de outro Melvita que já está morto. Mais membros da tropa estão subindo a bordo a cada minuto. Acontece a mesma coisa por todas as partes. Eles estão perdendo. Ela precisa chegar até Inon e Coro. Abaixo do convés não há quase ninguém. Todos subiram para defender o navio. Mas ela consegue sentir o tremor que é o medo de Coro, e ela o segue até a cabine de Inon. A porta se abre quando ela a alcança, e Inon sai com uma faca na mão, quase esfaqueando-a. Ele para, sobressaltado, e ela olha por sobre o ombro dele para ver que Coro foi colocado em um cesto debaixo do anteparo dianteiro. O lugar mais seguro do navio, ao que parece. Mas enquanto ela fica ali, sem conseguir pensar direito, Inon a agarra e a empurra para dentro da cabine. O quê? Fique aqui, diz Inon. Tenho que ir lutar. Faça o que tiver que fazer. Não dá tempo de ele dizer mais nada. Alguém passa por trás dele, rápido demais para Sienite dar um grito de alerta. Um homem, despido até a cintura. Ele coloca as mãos dos dois lados da cabeça de Inon, os dedos espraiados pelas bochechas dele como aranhas, e sorri para Sienite enquanto os olhos de Inon se arregalam. E então pela terra, Ela sente aquilo, quando acontece. Não só em seus sensapinai. É um atrito como uma pedra friccionando contra a sua pele, é um esmagamento ao longo dos seus ossos, é tudo o que é Inon, todo o poder e a vitalidade e a beleza e a impetuosidade dele, transformado em algo ruim. Amplificado e concentrado e voltado contra ele da forma mais cruel. Inon não tem tempo de sentir medo. Sienite não tem tempo de gritar enquanto Inon se despedaça. É como observar um tremor de perto. Ver o chão se abrir, observar os fragmentos se misturarem enquanto são triturados e estilhaçados, depois se separarem. Mas tudo acontece com a carne. Bas, você nunca me contou, você não me contou que era como. Agora Inon está no chão, em uma pilha. O guardião que o matou fica ali, salpicado de sangue e sorrindo durante o processo. Ah, pequenina, diz uma voz, e o sangue dela se transforma em pedra. Aqui está você. Não, ela sussurra. Ela balança a cabeça, recusando-se a acreditar, e dá um passo atrás. Coro está chorando. Ela dá outro passo atrás e tropeça na cama de Inon, Menilgeia desajeitadamente o cesto, pega Coro nos braços. Ele se agarra a ela, tremendo e dando puxões intermitentes. Não. O guardião sem camisa olha para um lado, depois se afasta para dar lugar para outro entrar. Não. Não precisa dessa histeria, da Maia, Chafa guardião garantia diz em voz baixa. Então ele faz uma pausa, parece arrependido. Sienite. Ela não o vê há anos, mas a voz dele é a mesma. O rosto dele é o mesmo. Ele nunca muda. Está até sorrindo, embora o sorriso desvaneça um pouco de desgosto quando nota o caos que era Inon. Ele olha para o guardião sem camisa, o homem ainda está sorrindo. Chafa suspira, mas sorri em resposta. Então, os dois viram aqueles horríveis sorrisos para Sienite. Ela não pode voltar. Ela não vai voltar. E o que é isto? Chafa sorri, seu olhar fixo em Coro, que está nos braços dela. Que adorável. É do Alabaster? Ele também está vivo. Todos nós gostaríamos de ver Alabaster, Sienite. Onde está ele? O hábito de responder é profundo demais. Uma comedora de pedras o levou. A voz dela está trêmula. Ela dá um passo atrás de novo e sua cabeça encosta no anteparo. Não sobrou nenhum lugar para onde correr. Pela primeira vez desde que o conheceu, Chafa pisca e parece surpreso. Uma comedora de pedras. Ele fica sério. Entendo. Deveríamos tê-lo matado então, antes que chegassem a ele. Como uma forma de gentileza, claro, você não pode imaginar o que farão com ele, Sienite. Lamentável. Então Chafa sorri outra vez, e ela se lembra de tudo que tentou esquecer. Ela se sente sozinha de novo, e impotente como estava naquele dia, perto de Palela, perdida no mundo odioso sem ter ninguém em quem confiar a não ser um homem cujo amor vem envolto em dor. Mas o filho dele será um substituto mais do que vantajoso, diz Chafa. Há momentos em que tudo muda, entende? Coro está gemendo, aterrorizado, e talvez até entenda, de algum modo, o que aconteceu com seus pais. Sienite não consegue consolá-lo.
Não, ela diz outra vez. Não, não, não. O sorriso de Jafar desaparece. Sienite, eu disse a você, nunca diga não para mim. Até a pedra mais dura pode se fragmentar. Só é necessária a força certa, aplicada na juntura certa de ângulos. Um fulcro de pressão e fraqueza. Prometa, Alabaster havia dito. Faça o que tiver que fazer, e não havia tentado dizer. E Sienite diz, não, seu canalha. Coro está chorando. Ela põe a mão sobre a boca e o nariz dele, para fazê-lo ficar quieto, para consolá-lo. Ela o manterá a salvo. Ela não deixará que o levem, que o escravizem, que transformem seu corpo em uma ferramenta e sua mente em uma arma e sua vida em uma imitação grotesca de liberdade. Você entende esses momentos, eu acho, de forma instintiva. É a nossa natureza. Nascemos de tais pressões e, às vezes, quando as coisas se tornam insuportáveis. Jafar para. Sienite. Esse não é o meu nome ferrugento. Vou dizer não a você quantas vezes eu quiser, seu desgraçado. Ela está gritando as palavras. Saliva espumeja de sua boca. Há um espaço escuro e pesado dentro dela que pesa mais do que a comedora de pedras, que pesa muito mais do que uma montanha, e que está devorando todo o resto como um sumidouro. Todas as pessoas que ela ama estão mortas. Todas, menos Coro. E se eles o levarem? Às vezes, nós até temos um colapso. É melhor que uma criança nunca chegue a viver do que viver como escrava. É melhor que ele morra. É melhor que ela morra. Alabaster a odiara por isso, por deixá-lo sozinho, mas Alabaster não está aqui, e sobreviver não é o mesmo que viver. Então, ela se projeta para cima. Para fora. O ametista está lá, no alto, esperando com a paciência dos mortos, como se, de alguma forma, soubesse que esse momento chegaria. Ela o busca agora e reza para que Alabaster esteja certo sobre aquela coisa ser demais para ela controlar. E quando sua consciência se dissolve em meio à luz em tom de joia e ondulações facetadas, quando Jafar arqueja ao perceber o que se passa e arremete contra ela, quando os olhos de Coro tremulam até se fecharem sob sua mão que pressiona e asfixia. Ela se abre a todo o poder do antigo desconhecido, e destrói o mundo. Aqui é a quietude. Aqui é um lugar distante da costa leste, um pouco ao sul do Equador. Há uma ilha aqui, de uma cadeia de pedacinhos de terra precários que raramente duram mais do que algumas centenas de anos. Esta tem existido há vários milhares de anos, em testemunho da sabedoria dos seus habitantes. Este é o momento em que essa ilha morre, mas pelo menos alguns desses habitantes devem sobreviver para ir a algum outro lugar. Talvez isso faça você se sentir melhor. O obelisco roxo que paira sobre ela pulsa, uma vez, com uma grande pulsação de poder que seria familiar a qualquer um que houvesse estado na extinta Comu chamada Alia no dia de sua morte. Quando esse pulso desvanece, o oceano se agita enquanto seu solo rochoso convulsiona. Estacas, encharcadas e parecidas com facas, irrompem para fora das ondas e estilhaçam por completo os navios que flutuam perto das margens da ilha. Várias das pessoas a bordo, algumas são piratas, algumas são seus inimigos, são alvejadas, tão grande é o emaranhado de morte ao seu redor. Essa convulsão se estende para longe da ilha em uma longa ondulação que segue seu caminho, formando uma cadeia de lanças pontiagudas e terríveis do porto de Melve até o que sobrou de Alia. Uma ponte de terra. Não do tipo que qualquer pessoa ia querer atravessar, mas, não obstante, uma ponte. Quando toda a matança termina e o obelisco fica calmo, apenas um punhado de pessoas está vivo, no oceano ali embaixo. Uma delas, uma mulher, flutua inconsciente em meio aos escombros do seu navio despedaçado. Não muito longe dela, um vulto menor. Uma criança. Flutua também, mas com o rosto virado para baixo.